Eu sabia que o caminho que eu estava tomando era perigoso, mas a sensação de estar à beira do abismo, de ser capaz de cair sem ninguém para me impedir, era mais forte do que qualquer remorso. Às vezes, o desejo é como um fogo que cresce dentro de você, incontrolável, ameaçando consumir tudo ao redor. E eu? Eu estava pronta para me deixar consumir. Era um dia comum, ou pelo menos parecia ser. A casa estava em silêncio, a luz suave da tarde iluminava a sala e eu estava ali, sentada na minha poltrona, tentando ignorar os pensamentos que começavam a se formar em minha mente. Meu namorado, sempre tão confiável, estava em uma viagem de negócios, e eu tinha um espaço para mim mesma. Apenas eu e ele. O massagista. Eu já o conhecia, claro. Há meses ele vinha à minha casa, sempre tão profissional, tão discreto. Mas hoje algo estava diferente. Ele parecia mais confiante, mais ensinante. Suas mãos, que costumavam ser firmes, mas respeitosas, começaram a deslizar com mais intenção sobre minha pele. Eu não sabia se era minha imaginação ou se ele estava realmente me tocando de uma maneira diferente, mais próxima, mais íntima. O calor da tarde estava em contraste com o frio que eu sentia nas mãos. Eu estava nervosa, talvez até um pouco desconfortável, mas havia algo sobre a maneira como ele olhava para mim, algo nos seus olhos que me fazia sentir que ele sabia exatamente o que eu queria, o que eu estava escondendo. "Está confortável?" ele perguntou com sua voz baixa, suave. Eu apenas assenti sem saber o que dizer. Mas ele não parecia esperar uma resposta verbal. Ele continuou com o movimento de suas mãos, agora descendo pelas minhas costas com uma suavidade inesperada, como se estivesse sentindo a textura da minha pele, como se quisesse entender os contornos do meu corpo. Não era apenas uma massagem. Era um toque carregado de algo mais. Algo perigoso. E aí, no momento em que ele tocou minhas coxas, algo mudou. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo. Meus músculos relaxaram, mas minha mente estava em guerra. Eu sabia que estava errada, que deveria interromper aquilo, mas a sensação de seu toque continuava a me envolver, a me seduzir, a me convidar a ir mais longe. Eu podia sentir o peso da sua mão em minha coxa, como se ele estivesse decidindo se poderia me tocar mais, se eu permitiria. E eu, inconscientemente, me aproximei dele. Minha respiração se tornou mais rápida, mais pesada. A cada toque, a tensão aumentava, o ar parecia mais denso, e eu sabia que não seria capaz de voltar atrás. Estava tão perto da linha que separa o certo do errado, tão perto da tentação que me chamava, que eu já não sabia mais onde começava a minha razão e onde terminava o desejo. "Você está tensa", ele disse, e sua voz soava mais baixa agora, mais íntima. "Deixe-me ajudar a relaxar você ainda mais." Eu queria dizer algo, recuar, mas minhas palavras estavam presas, trancadas no fundo da minha garganta. Ele parecia entender isso, e a cada toque, a cada movimento, ele me guiava para o abismo daquilo que eu sabia ser proibido. Mas o que era o proibido, se não uma provocação? O que era a culpa, se não algo para ser saboreado e rejeitado ao mesmo tempo? Ele foi subindo lentamente por minhas pernas. A cada toque, o medo e o prazer se misturavam de uma maneira deliciosa, como se eu estivesse sendo puxada para dentro de uma correnteza e não soubesse se devia resistir ou me entregar. Eu podia sentir o calor do seu corpo perto do meu, a intensidade do seu olhar me penetrando, e algo dentro de mim se quebrou. Minhas mãos se agarraram aos braços do sofá, os dedos tensos, tentando segurar alguma réstia de controle, mas não havia mais controle. Ele sabia disso. Seus dedos tocavam minha pele com mais intensidade, e minha respiração se tornava mais pesada a cada toque. Eu queria que ele me tocasse mais, que fosse mais ousado, mais perto. E ao mesmo tempo, eu odiava a mim mesma por querer isso, por me perder assim, tão fácil. "Você quer que eu pare?" Ele perguntou, e por um momento achei que ele queria me testar, me desafiar. Eu balancei a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Eu queria mais, muito mais. Mas não conseguia admitir isso em voz alta. Não poderia. Eu estava com ele, mas não estava com ele. Eu estava pensando em outra pessoa, em meu namorado, e isso me fazia sentir ainda mais viva, mais excitada. A culpa era parte do prazer, e o prazer, esse prazer era meu único, meu segredo.
Ele continuou com sua massagem, agora subindo pelas minhas costas, pressionando mais forte, como se fosse uma necessidade dele, uma exigência que ele não podia deixar de atender. Quando ele se inclinou para perto de mim, senti o cheiro de seu corpo, um aroma quente e masculino, algo que me fazia querer mais. Eu sabia que ele estava mais do que consciente do que estava fazendo. Ele queria que eu cedesse, que me entregasse completamente. E eu estava prestes a fazer isso. O silêncio na sala era palpável, mas ao mesmo tempo, cada movimento que ele fazia, cada leve toque em minha pele, era como um grito silencioso que ecoava dentro de mim. Eu me sentia vulnerável, exposta, mas de uma forma que de algum modo me dava prazer. Eu sabia que ele percebia isso. Sabia que ele sentia o quanto eu estava prestes a ceder. Ele não precisava de palavras. O toque falava por si. Sua mão agora subia até o meu pescoço, fazendo meu corpo se arrepiar. Eu sentia a pressão suave de seus dedos ao longo da minha clavícula, e o calor de sua proximidade me deixava sem fôlego. Eu estava ciente de que ele estava me testando, esperando para ver até onde eu iria. O que ele não sabia, ou talvez soubesse muito bem, era que eu estava perdida, completamente perdida naquela tensão irresistível. A cada movimento, ele se aproximava mais. Eu podia sentir a leveza de seu corpo contra o meu, uma proximidade que me fazia esquecer o mundo lá fora. O lugar seguro que eu pensava que tinha, o relacionamento tranquilo que eu tinha com meu namorado, tudo isso começava a desaparecer, a se desvanecer diante da intensidade do momento. Quando ele finalmente se inclinou para mais perto, seus lábios passaram muito perto da minha orelha. Um suspiro suave escapou de seus lábios, e eu podia sentir o calor de sua respiração sobre minha pele. Minha mente gritava para que eu parasse, que aquilo não estava certo, mas o desejo era muito mais forte. Eu sei o que você quer, ele sussurrou, a voz rouca, carregada de uma intensidade que fez meu corpo estremecer. Você quer mais? Era uma afirmação, não uma pergunta. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e de alguma forma, isso me fazia perder ainda mais o controle. Eu senti o impulso de me afastar, mas meu corpo estava em guerra contra a razão. Minhas pernas se moveram ligeiramente, como se quisessem se abrir, convidando-o a ir mais longe. Ele começou a explorar meu corpo com mais ousadia, seus dedos agora mais firmes, mais intencionais. Eu não podia mais esconder o quanto estava sentindo. Cada toque seu fazia meu corpo reagir, e a sensação de ser tocada por ele de uma forma tão íntima, tão pessoal, me deixava fora de mim. Eu estava em um estado de confusão total, entre o prazer crescente e a vergonha que tentava me dominar. Deixe-se ir, ele murmurou como se estivesse lendo meus pensamentos. Não há mais volta agora. Eu fechei os olhos, tentando encontrar algum fio de lucidez, mas tudo ao meu redor estava embaçado pela neblina do desejo. Ele sabia, eu sabia que não havia mais como voltar. Estávamos ambos à beira de algo que não podíamos controlar, e a cada segundo a tensão aumentava. Quando suas mãos começaram a se mover para baixo novamente, dessa vez mais abaixo, eu senti a batida do meu coração acelerando, quase fora de controle. Meu corpo estava reagindo à sua proximidade, ao seu toque como nunca antes. E, sem pensar, sem raciocinar, eu me afastei levemente, permitindo que ele chegasse ainda mais perto. A sensação de ser tocada de uma maneira tão íntima e profunda, a cada respiração, a cada movimento, era avassaladora. Eu sabia o que ele queria. Sabia que ele estava apenas esperando para ver até onde eu iria, até onde minha resistência se renderia. Eu nunca vou te pressionar, ele disse, quase como se estivesse tentando justificar seu comportamento, mas ao mesmo tempo, sua voz estava carregada de um desejo inconfesso. Mas você está me dizendo tudo sem precisar falar uma palavra. Eu estava sem palavras. Ele estava certo. Cada olhar que trocávamos, cada toque que ele me dava, estava me dizendo algo mais, algo que eu não queria admitir, algo que eu nunca tinha desejado antes. O que estávamos criando era uma fantasia de corpo e mente, um jogo de sedução perigoso e proibido. Algo que eu estava prestes a abraçar, mesmo que me custasse a minha própria sanidade. De repente, ele se afastou um pouco, o que me causou um pequeno alívio. Mas logo ele se inclinou para me olhar nos olhos. Seus dedos se deslizaram para meu pescoço, tocando levemente minha pele.
Eu estava sem fôlego, tentando lidar com a intensidade de cada momento. Você gosta de estar no controle, não é? Ele perguntou, quase como se estivesse me provocando. Mas você sabe que o controle não é mais seu. Está tudo fora das suas mãos agora. Eu sabia que ele tinha razão. O controle estava fora das minhas mãos desde o momento em que deixei que ele se aproximasse. Desde o momento em que aceitei os toques, os olhares, a tensão que se formava no ar. E quando ele novamente se aproximou, agora com uma intensidade ainda maior, algo dentro de mim se quebrou. Eu sabia que não havia mais volta. Eu estava fora de mim. Minha mente lutava contra meu corpo, mas meu corpo estava completamente rendido. Ele sabia disso, e suas mãos estavam cada vez mais certas, mais certeiras. Cada toque parecia mais uma promessa de algo que eu não sabia se deveria desejar ou temer. Mas naquele momento o medo não existia mais. O desejo havia engolido tudo. Quando ele se afastou, minha mente ainda estava em um turbilhão, mas algo no meu corpo não permitia que eu fugisse. Ele havia me tocado de um jeito que eu não sabia que precisava. Seu toque, agora mais ousado, mais explorador, me fazia sentir como se estivesse flutuando, como se o chão não fosse mais um lugar seguro. Eu queria mais, e isso me assustava. Ele se inclinou novamente para o meu ouvido, e sua respiração quente causou arrepios por todo o meu corpo. Seus lábios estavam tão perto que eu quase podia senti-los tocando minha pele. Você vai me deixar te levar, não vai? Ele sussurrou e eu quase não consegui respirar. Eu não respondi, mas meu corpo disse tudo o que ele precisava ouvir. Eu sentia a tensão em minha barriga, uma pressão que só aumentava a cada segundo. Era como se ele soubesse exatamente onde me levar, onde me fazer perder a razão. A cada toque ele explorava mais, se aprofundava mais, e eu não queria que parasse. Quando suas mãos desceram até minha cintura, eu senti um calor tão intenso que parecia que meu corpo inteiro estava queimando. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia me concentrar em algo além de sua presença, de seus dedos que se moviam com mais destreza, com mais intenção. Era como se o tempo tivesse parado, e a única coisa que importava era o momento em que ele me tocava. Aquele momento parecia eterno, e eu estava tão perdida nele que não sabia mais o que era certo ou errado. O pensamento de meu namorado, de quem eu sabia que deveria ser fiel, desapareceu. A culpa, que deveria ser um peso, se transformou em algo inebriante, algo que me puxava mais fundo no abismo que ele havia aberto. Ele me puxou para mais perto, seus lábios agora roçando os meus, mas sem se atrever a tocá-los. A tensão entre nós era palpável, a frustração de querer algo que eu sabia ser errado, mas que eu queria tanto. Eu fechei os olhos, sentindo a luta interna que se travava dentro de mim, e então, finalmente, cedi. Eu me entreguei ao desejo. A necessidade de seus toques, de sua presença, foi mais forte do que qualquer restrição que eu tivesse. Você é irresistível, ele murmurou, antes de finalmente se aproximar e capturar meus lábios em um beijo profundo, faminto. Era um beijo que falava de tudo o que não podíamos dizer. Um beijo que me consumia, que me fazia esquecer quem eu era, o que eu representava. Minhas mãos, que antes estavam tensas, agora se moveram sem pensar, explorando o corpo dele, tocando sua pele quente. Eu sentia seus músculos, a rigidez de seu corpo que contrastava com a suavidade de sua pele. A cada movimento, a cada toque, eu me sentia mais perdida, mais dependente dele. E quanto mais eu me entregava, mais ele parecia querer me fazer ceder. Quando ele finalmente afastou os lábios, eu fiquei sem fôlego, os olhos fechados, esperando por mais. Ele me olhou com um sorriso que beirava o triunfo, mas também havia algo de suave, como se ele soubesse que naquele momento ele tinha o controle sobre tudo o que eu sentia. Ele sabia o que queria. E, mais importante, ele sabia o que eu queria. Com um movimento suave, ele me deitou no sofá, seus olhos nunca saindo dos meus. Ele estava tão perto que eu podia sentir a leveza de sua respiração, a pressão de seu corpo contra o meu. Eu queria que ele me tocasse mais, mais profundamente, mais intensamente. Eu queria que ele fosse mais ousado, que me fizesse esquecer tudo, tudo que me ligava ao mundo lá fora. Ele começou a se mover de novo, seus dedos deslizando pelas minhas coxas, subindo e descendo, mais rápidos agora, mais determinados. Eu me tornei mais sensível a cada movimento, mais entregue,
mais ansiosa por cada toque e por cada aproximação. Você não vai parar, vai? Ele sussurrou com uma voz carregada de desejo. Não agora que você está tão perto. Eu estava tão perto. Tão perto de ceder completamente, de me perder nesse jogo de sedução e prazer. Eu sabia que não havia mais volta. E, por um momento, pensei que fosse me perder de vez. Que fosse finalmente dar a ele o que ele queria. O que nós dois queríamos. Eu estava completamente entregue, mais vulnerável do que nunca. Cada movimento, cada toque parecia me levar ainda mais fundo naquele abismo que eu não conseguia nem queria evitar. Eu sabia que estava rompendo uma linha invisível, que o que estava acontecendo entre nós era algo que não poderia ser revertido. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia me importar. Eu queria aquilo. Eu queria mais. Ele se inclinou novamente sobre mim, os olhos fixos nos meus, como se estivesse esperando que eu dissesse algo. Algo que me fizesse voltar atrás, talvez. Mas eu não disse nada. Não havia palavras suficientes para expressar o que eu estava sentindo. A sensação de estar completamente nas mãos dele era avassaladora. Eu não sabia mais se estava vivendo uma fantasia ou se havia me perdido nela de vez. Você não precisa mais esconder, ele sussurrou com uma voz suave, quase um comando. Você quer isso tanto quanto eu. Não precisa ter medo do que você sente. Eu senti um arrepio percorrendo minha espinha. Ele estava certo, eu não tinha mais medo. O medo tinha sido consumido pela necessidade, pelo desejo insaciável que tomava conta de mim. O prazer, a tentação, tudo parecia tão perto, tão ao alcance das minhas mãos. E, ao mesmo tempo, havia algo de liberador em me permitir viver isso, em confessar para mim mesma que sim, eu queria. Eu olhei para ele, e naquela fração de segundo, tudo parecia fazer sentido. Eu não estava mais tentando me convencer de que deveria parar, de que o que estava fazendo era errado. Eu estava me permitindo sentir, me permitindo viver aquele momento sem julgamentos, sem restrições. E enquanto ele continuava a explorar meu corpo com seus toques, suas mãos se movendo mais firmemente, mais próximas de onde eu mais precisava, algo dentro de mim se despedaçou. Eu me senti inteira de uma maneira que nunca havia experimentado antes. A dor de estar traindo meu namorado, a culpa que se instalava a cada pensamento, foram desaparecendo. A sensação de liberdade, de não ter mais que me esconder de mim mesma, de meus próprios desejos, foi mais forte. Eu estava finalmente me entregando à minha própria verdade. Com um movimento preciso, ele me envolveu completamente, me abraçando de forma possessiva, e eu sabia que não havia mais espaço para arrependimentos. O que havia acontecido ali era uma confissão silenciosa, mas poderosa. Eu não precisava mais tentar encontrar palavras para expressar o que eu estava sentindo. Ele sabia. Eu sabia. Quando finalmente nos afastamos um do outro, ainda ofegantes, os olhos dele não saíam dos meus. Eu sabia que ele estava esperando por algo. Mas eu não tinha mais dúvidas. O que fizemos, o que aconteceu entre nós, era uma escolha minha. A escolha de me libertar das amarras da moral, das expectativas, de tudo que me limitava. Não havia volta. Eu tinha me perdido, mas em meio ao caos, também tinha encontrado algo novo. Algo que talvez eu nunca tivesse esperado, mas que agora mais do que nunca fazia sentido. E então, enquanto o silêncio preenchia a sala, minha voz soou, baixa e carregada de uma confissão que eu não sabia que precisava fazer, mas que finalmente estava pronta para assumir. Eu nunca pensei que fosse capaz disso, eu disse, a voz tremendo, mas honesta. Nunca imaginei que iria trair, que faria algo tão errado. Mas agora, depois de tudo, depois do que aconteceu aqui, eu sei que não é apenas sobre ele. É sobre mim. Eu precisava disso. Eu precisava de mais. Mais do que eu estava tendo. A confissão foi como uma liberação. Eu não me importava mais com a culpa. Não me importava mais com o que estava certo ou errado. O que importava agora era a verdade que eu tinha encontrado em mim mesma, algo que eu nunca tinha permitido florescer. O prazer, a tensão, o proibido, tudo isso se misturou em uma verdade que eu não poderia negar. Eu só espero que você não me julgue, eu continuei olhando para ele, a voz agora mais calma. Porque no final isso foi tudo sobre mim. Sobre o que eu queria. O que eu precisava sentir. Ele não disse nada.
Mas o sorriso que apareceu em seus lábios foi suficiente para eu saber que ele entendia. Ele sabia o que eu estava tentando dizer. Ele sabia que, de alguma forma, ele tinha sido apenas o catalisador de algo que já estava dentro de mim. Algo que eu havia ignorado por muito tempo, mas que finalmente pude confrontar. Eu me levantei, sentindo o peso do momento. O que aconteceu entre nós não tinha explicação, nem perdão. Era um ato de entrega, de prazer, de uma confissão silenciosa que não precisava de mais palavras. Eu havia me dado a ele, mas, mais importante, eu havia me dado a mim mesma. Enquanto ele se preparava para ir embora, eu não sabia o que aconteceria depois. O que seria de mim? O que seria de meu namorado? Mas uma coisa eu sabia com certeza: o que aconteceu ali naquele momento era um segredo que eu carregaria comigo. Uma lembrança intensa e proibida que agora fazia parte de mim para sempre. Agora que você conhece a verdade, o que faria no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe seus pensamentos. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas histórias intensas e envolventes. Obrigado por assistir e até a próxima!